Oi, pessoal. Estamos aqui de novo, trazendo um conteúdo para vocês bem bacana. E essa ideia, né, da gente ter esse canal é de trazer muita novidade, trazer muita coisa do mercado imobiliário. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Roseli Hernandes. A Roseli Hernandes é diretora de relacionamento com o mercado da Lelo Imóveis. E a gente vai falar muita coisa sobre os processos, né, sobre a cultura desses processos de locação, de administração de imóveis, de venda. Então vai ser muita coisa bacana e eu já vou deixar aqui a Roseli se apresentar e agradecer a sua presença, Roseli, agradecer o convite de você estar aqui disponível para bater esse bate-papo com a gente, trazer muita coisa do mercado, porque a sua experiência é sensacional. Acima de qualquer coisa, sabe que você tem uma fã, gente, ela é 10, vocês vão gostar demais desse conteúdo. E já para a gente começar e aquecer, vamos falar um pouquinho, né, sobre a expectativa do cliente no que diz respeito ao processo de desburocratização na venda de imóveis. E a gente está falando do cliente tanto proprietário quanto do cliente comprador. Então agora eu vou te encher de perguntas, a gente vai trocar muita figurinha aí. Agora é com você. Dani, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa muito especial, sabe? Ai. Conhecedora do mercado imobiliário, batalhadora, sabe? Pessoa também com muito conteúdo, uma pessoa cheia de energia. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui com você. E falar sobre mercado imobiliário é uma coisa fantástica, porque a gente vive isso todos os dias, né? E você está tocando num ponto muito especial, né? Que é a venda de imóvel. A venda de imóvel, a gente tem assim o ponto de vista do vendedor e o ponto de vista do comprador. Ambos querem fazer o melhor negócio, tanto o proprietário como o inquilino. Então, se a gente pensar, do ponto de vista do proprietário, qual a expectativa dele quando ele contrata os serviços imobiliários, né? Então, primeiro, ele quer uma consultoria muito boa, né? Ele quer fazer o melhor negócio. E para fazer um melhor negócio, ele quer uma boa avaliação, ele quer uma boa divulgação do imóvel dele, valorizando o imóvel dele. Ele quer que a gente ajude ele na demonstração desse imóvel, no preparo do imóvel para demonstrar para um interessado, né? Além disso, ele quer que venda rápido, né, o imóvel. E às vezes não é tão fácil vender o imóvel rapidamente, mas você estar perto desse vendedor, desse proprietário, é importante, informando cada passo, a divulgação, as pessoas que foram visitar o imóvel, por que gostaram, o que não gostou. E aí você vai adaptando, vai melhorando as condições para vender o imóvel o mais rápido possível, adequando para que tenham interessados no imóvel. A gente até fala, né, Roseli, que não é fazer o tradicional, né? Porque às vezes a gente olha assim para o nosso mercado, as pessoas estão fazendo sempre as mesmas coisas e estão achando que está tudo bem, está tudo certo. E não é isso, né? A gente fazer exatamente como eu postei esses dias, é ir na contramão daquilo que a gente mesmo acha que não é legal. Então eu estou vendo que uma coisa não está legal, eu não vou fazer aquilo. Então isso que você falou de comunicação com o proprietário do imóvel, isso é uma deficiência muito grande no nosso mercado, né? Porque o corretor, ele não faz isso. Ele não se comunica com o proprietário, ele não dá ciência para o proprietário sobre cada etapa do processo, né? A começar na captação, a começar na avaliação, a visita, ele simplesmente não avisa o proprietário de nada. E aí a gente tem a frustração do proprietário, nossa, eu nem sei o que aconteceu nessa visita, não sei o que o cliente achou, não sei se o problema foi preço, se foi planta, se foi conservação do imóvel, a gente não sabe nada. Então, essa comunicação, ela é importante. E já no olhar do comprador, o que o comprador, ele prioriza numa questão de compra de imóvel? O que faz o comprador, por exemplo, comprar na Lelo Imóveis? Ótimo. Mas você apontou questões muito importantes do ponto de vista do vendedor, né? Porque ele quando coloca na imobiliária o imóvel, ele perde o vínculo, ele não sabe o que está acontecendo. E aí, assim, a gente tem que ter a percepção e ajudar esse proprietário, porque assim, todo imóvel ele é vendável.
desde que ele seja tratado nas condições ideais para vender. Que condições são? Tem que estudar. E o cliente quando visita, ele fala não gostei por causa de tal coisa. O preço não está adequado, as condições, ou o imóvel não está legal, não tem uma pintura ruim, sabe? Então, dar essas informações ao proprietário significa negócio. Exato. Então, é muito importante isso. Agora, do ponto de vista do comprador, né? O comprador, ele também quer fazer o melhor negócio, né? Então, ele quando procura uma empresa para comprar o imóvel, ele fala das condições que ele tem para comprar o imóvel. E também o perfil do imóvel desejado. É importantíssimo que o profissional que está ali atendendo esse cliente ouça muito bem. Porque ele está o tempo todo dizendo o que ele quer através da fala e através do comportamento, dos gestos, através da entonação de voz, do olhar. Olha, quando ele fala assim, eu quero um imóvel que tem uma varanda gourmet fantástico, os olhos dele brilham. Eu não quero que tenha tal coisa. Ele já olha com um semblante diferente. Então, prestar atenção nos pedidos que o cliente está colocando ali. O profissional que fizer isso, ele vai saber exatamente o que o cliente quer. Perguntar para o cliente é importante. Então, o profissional que trabalha com o comprador tem que ter disponibilidade de ouvir, de sentir, de entender o que o cliente quer. Então, e o cliente quer um profissional dessa forma. Ele quer um consultor bacana, que tenha paciência de ouvi-lo e de entendê-lo. Que consiga trazer oportunidades que caibam nas condições dele de compra, de preço, que esse imóvel deu menos trabalho possível em termos de reforma, ou então, às vezes, ele até quer comprar um imóvel que seja mais antigo, para ele fazer as mudanças, mas ele vai te dizer o que ele quer, né? E se você conseguir fazer isso, ouvir o cliente, entendê-lo, e trazer aquilo que ele deseja, você tem um negócio realizado. Não, com certeza. O que você falou sobre perguntas. Então, isso eu priorizo muito. Saber fazer as perguntas corretas. E isso vem de um exercício de você ouvir, né? Então, você ouvir e fazer as perguntas corretas, elas estão sempre andando em conjunto, né? Então, a gente fala que o time comercial, até falei no outro podcast, a gente teve um outro convidado, que todo mundo, ele é vendedor, né? Todo mundo, a gente já nasce vendendo alguma coisa. Então, a gente precisa, cada vez mais, se especializar naquilo que a gente almeja vender. Então, se a gente está falando sobre intermediação de imóveis, a gente está lidando com pessoas, saber ouvir e perguntar de forma correta é o que traz todo o diferencial para o comprador, porque a gente vê que tem muitas pesquisas no mercado que o comprador, ele reclama. Eu tenho que ficar repetindo informações, ou eu peço A e o consultor me mostra Z, ou eu estou numa faixa de valor, ele me manda uma faixa de valor totalmente diferente, que está fora totalmente das minhas condições, e aí o que você causa para essa pessoa? Uma frustração muito grande. O cara não tá me ouvindo, ele não sabe o que eu quero, ele tá me mostrando opções aqui totalmente fora do contexto daquilo que eu coloquei para ele. E isso impacta o quê? Negativamente para a marca, isso impacta negativamente para o próprio consultor, que não vai conseguir fazer o quê? Fidelizar esse cliente. Uhum. Então, isso que você falou é de extrema importância e já entrando, né, não, até fugindo um pouquinho da nossa pauta, entrando justamente nesse aspecto, o que você pensa, como você atua na Lero nesse sentido para treinar esses profissionais da parte comercial que pratique desta forma a escutativa, que faça dessa forma as perguntas corretas para o cliente. O que você pensa, já que Roseli também está no Secov, é diretora na parte de capacitação dos profissionais lá dentro do Secov, está fazendo um trabalho maravilhoso, já dou aqui os meus parabéns. Então, já pensando nessa questão da capacitação, o que você pensa, como que a gente pode mudar esse cenário? É importante a qualificação nossa como profissional, eu digo de todos os profissionais, né?
E quando você pensa em venda, você tem que pensar que você está vendendo alguma coisa para uma pessoa que tem desejos que nem sempre é aquilo que você gosta. E você tem que atender o desejo dele. Não é assim, mas eu não tenho produto, eu tenho que mostrar outro. E a gente percebe nitidamente, né, Dani, quando o profissional não ouviu muito bem o que o cliente quer, e aí pega, tô te mandando 10 códigos aí de imóvel, dá uma olhada. Dá uma olhada aí nos 10 imóveis. Você sabe que eu fui atendida uma vez por um profissional, e o profissional, a gente pediu um imóvel, eu estava testando, sabe, o profissional. E aí começou a falar assim, olha, o imóvel que você quer, veja o código tal. Aí eu anotei. O tal, anotei. Tal, anotei. Ele não parava. Ele falou 15 códigos. Eu falei, meu Deus! Ele não tinha entendido nada o que eu queria. Não prestou atenção. Óbvio que você não vai olhar os 15 códigos. Lógico que não, né? Não tem cabimento. Você até pediu para trazer alguns temas de livros, né? Sim. E tem um livro chamado Jogo de Poder, que ele está até aí atrás de você. E ele fala exatamente como é que você lida de forma simpática para influenciar alguém na compra de um negócio, de um imóvel, né? Olha aí, gente, fica a dica do livro. O nome de novo? Jogos de Poder. Jogos de Poder. Por quê? Ele fala muito bem que você tem que ouvir e você tem que entender o que a pessoa deseja e você não pode apresentar muitas opções. Você apresenta uma, duas, 3 opções. Você confunde. Se você manda mais que 3 opções, você confunde. Então, você não entendeu. Você demonstra que você não entendeu, que você não estava preparado para atender aquela pessoa. Então, se prepare para atender o seu cliente. Tenha empatia para que você consiga trazer a oportunidade que ele gostaria. Conte aquilo que é bom do imóvel, mas também conte aquilo que você acha que não é bom. Seja sincero, porque se você falar, esse imóvel é perfeito, tá tudo perfeito, ele vai desconfiar de você. Conta aquilo que é negativo também, mas que aquilo que é positivo supera os pontos negativos, sabe? E esse livro ele conta muito assim, como que o profissional que está vendendo, que está trabalhando num negócio, tem que tratar o cliente. Porque você tem que tratar o cliente da forma que você gostaria de ser tratado. Ouvir, eu estou falando o tempo de ouvir. Opa! O celular também. Opa! O celular batendo papo com a gente. Ela está interagindo com a gente. Isso mesmo. A Síria que ouvindo a gente, tá esperta. Já tá pegando todo o conteúdo já para aplicar depois. É verdade. Então, ouvir, cumprimentar a pessoa, saber o nome dela, né? Falar, chamá-la pelo nome, agradecer, sabe? Mesmo que você não tenha trazido uma boa oportunidade, entenda, agradeça, procure uma nova oportunidade para aquela pessoa, sabe? Mostre que você não está interessado em empurrar as coisas, e sim atender aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Se você fizer isso, você vai fidelizar o cliente, você vai fechar negócios e você vai ser indicado para muitos outros clientes. E aí a gente fala, e a importância do quê? Da capacitação continuada. Então, porque o profissional, para ele impactar o cliente, ele precisa ter o quê? Conhecimento do mercado, conhecimento do produto, saber o que o cliente quer, e isso ele não vai conseguir de um dia para a noite, né? Então, às vezes as pessoas acabam perguntando para mim, Dani, mas existe alguma forma que a gente consiga, alguma técnica? Existem inúmeras técnicas que a gente possa falar aqui para você tratar o seu cliente, mas eu não gosto dessa palavra técnica. Eu acho que o atendimento, ele tem que ser um atendimento humanizado. Eu acho que o cliente ele precisa prestar atenção em você e saber que o teu interesse é justamente o quê?
atendê-lo e não somente os honorários que a gente fala, né? O cliente às vezes olha para o consultor e fala assim, ele está me enxergando como cifrão, né? Ele só está vendo ali a comissão que ele vai receber e aí não vai performar, não vai converter. Então, eu falo muito sobre você buscar conhecimento de forma continuada. E você é a melhor pessoa do mundo que abraça essa causa, a causa do conhecimento, a causa da capacitação, mas eu também sei que você tem um olhar muito crítico para essa questão de treinamentos dentro do mercado imobiliário. Para você, o que você prioriza para a tua equipe, qual o melhor treinamento? Então, a gente até discutiu, falou assim, poxa, a gente vê tantas pessoas sendo mentores, dando treinamentos, mas que não vivem o mercado imobiliário. Então, como a gente consegue falar sobre algo que a gente não vive, né? Então, eu sei que você tem esse cuidado e que você tem esse olhar dentro do mercado imobiliário em capacitar pessoas de acordo com o que realmente o mercado pede, com as inovações, com as tendências que vêm surgindo. Fala um pouquinho aí desse seu projeto. Nossa! É bacana. Agora, com essa incumbência lá no Secov, a gente cuidando da área de qualificação de profissionais, mais eventos, né, Dani? É verdade, eventos também. Uhum. Então, a gente tem realmente um desafio enorme. E eu falo sempre para todas as pessoas que o sucesso do passado não garante o sucesso futuro. Tudo está se transformando, a forma de atender também, né? A gente tem aí, a gente passou por uma transformação digital, e a gente está passando, está vivendo. A gente tem o home office aí, afetando a forma de trabalhar das pessoas, a forma das pessoas comprarem. Tudo isso vem ditando novas regras no mercado, né, imobiliário. E aí, o profissional do mercado imobiliário precisa fazer muitas adaptações à sua forma de trabalhar. Precisa estudar muito como é que o cliente quer ser atendido. Se você conseguir chegar ao cliente usando o digital, é importante, mas o digital é um meio. O trabalho humanizado é necessário. Principalmente na venda, sabe? O cliente vai buscar você através de ferramentas digitais, busca de imóvel, então tem que estar fácil para ele, né? Acessível. O sistema, eu gosto muito um clique chegar onde você quer, né? No imóvel que você quer. Mas, se o cliente precisar de você, você tem que estar ali para poder orientá-lo, ajudá-lo, prestar consultoria. Negócio imobiliário é uma das coisas mais caras que se tem, né? Assim, você pode comprar uma mesa, uma cadeira, mas o negócio imobiliário, a maioria das pessoas vai ter um imóvel, vai comprar um imóvel só na vida. Exato. E aí, essa experiência tinha que ser fantástica. E para ser fantástica, a gente tem que ajudá-lo a fazer um negócio seguro. E, sabe, para dar segurança, você tem que estar junto ali na medida que ele precisa. Se ele quer uma coisa mais digital, você caminha mais digitalmente. Se ele quer mais um atendimento mais humanizado, você está presente ali. Sim. Então, nós vamos passar por já estamos passando por uma mudança, né? A gente tem a empresa que é 100% digital, as empresas 100% digital. Sim. Muitas imobiliárias que já estão, né, no 100% digital. Muitas querendo chegar nesse 100% digital. E muitas que trabalham de uma forma tradicional, que é muito humanizada, muito analógica, né? Uhum. Na minha visão, a gente está em processo de transformação, de mudança do tipo de atendimento, em que vai ser o meio termo, vai ter a tecnologia e vai ter muito esse trabalho humanizado para aqueles que desejarem, sabe? E aí, como qualificar os profissionais? A gente tem que trazer as melhores práticas do mercado, para que os profissionais consigam visualizar o que está acontecendo de bom. Sabe por quê? Um dos livros que tem aqui, ele fala exatamente isso. O certo é aquilo que funciona. Às vezes a gente tem uma ideia de que, mas o certo é fazer assim, assim, assim. Mas não funciona, tá certo? Não tá. Uhum.
Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de qualificar as pessoas, de trazer aquilo que é certo e funciona. E aí a gente está fazendo um bom trabalho. Agora, num ambiente de tanta mudança, como trazer tudo isso? Então, a gente tem que estar muito antenado, né, Dani? Muito. Você tem participado de muitos eventos, eu também. A gente está buscando informação, a gente está estudando muito, aprendendo com as startups, aprendendo com o mercado imobiliário, aprendendo com o cliente, aprendendo através de dados, né, de BI, para que a gente possa trazer informações que sejam importantes, que funcionem de fato para a transformação do trabalho das pessoas, para que as pessoas realizem mais negócios de forma mais fluida, não com tanta fricção, para que desburocratize esse mercado e que todo mundo ganhe, esse mercado cresça, esse mercado se desenvolva, né, Dani? E quando você falou agora uma palavrinha-chave que está pegando, assim, muito dados. Então, as pessoas falam assim, putz, o que está acontecendo que meu profissional não converte, que as vendas não saem? Tudo bem, a gente passou por um momento crítico, né? A gente não vai fechar os olhos para isso. Houve um momento muito crítico no nosso mercado, mas as pessoas continuaram comprando, né? Então, com a pandemia, apesar que para a Verte, na pandemia foi o melhor momento, né? Então, a gente vendeu mais, alugou mais. Então, as pessoas falam assim, mas o que acontece que eu não saio do lugar? E aí entra a questão dos dados. Muitas vezes as respostas estão dentro da nossa empresa mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Analisar os dados. Quantos clientes surgiram? Quais os feedbacks desses clientes? O porquê não converteu? E isso o consultor não gosta de fazer. E aí eu falo, gente, a gente tem um bom CRM, a gente tem as informações dentro da nossa casa e a gente, para entender as coisas, só basta analisar os nossos próprios dados. E a gente não faz isso. E aí fica, eu não converto, eu não vendo, eu não alugo e não sei o que acontece. Você analisou os teus próprios dados? Então, é uma coisa muito importante que você falou, a questão de dados, né? É verdade. É a gente olhar para a nossa casa, a gente vê o que está acontecendo e a gente vai ter a resposta. Às vezes a gente fala assim, vou procurar a resposta de outro para saber o que está acontecendo no outro. Mas antes de olhar para outra empresa, olha para a tua. Vê o que está acontecendo dentro da tua própria empresa. E às vezes a gente tem o coordenador de vendas que não sabe quantos clientes de venda entrou, não sabe quais são os feedbacks desses clientes, o porquê não performou, não sabe nada, porque não analisou dados. Então, eu brinco e falo assim, minha especialidade é direito imobiliário, eu falo, dentro do direito existem N coisas que eu gosto, N coisas que eu não gosto, mas eu preciso saber, porque faz parte do meu estudo, da minha capacitação do direito. Então, eu precisei passar por isso. Aí, às vezes, eu brinco, o corretor fala, eu não gosto de fazer isso, ou o coordenador não gosta de fazer isso, mas faz parte da tua atividade, você vai ter que fazer isso. Né? Então, isso é uma forma da gente ali alimentando na cabeça deles diariamente. E já também entrando agora um pouquinho no olhar de gestão de carteira, que é uma dor das imobiliárias muito grande. E eu sei que a Lelo tem uma carteira muito grande, você passa por inúmeros problemas, os seus cases de sucesso e também de frustração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como está sendo hoje, na era que a gente está, de muita tecnologia, de desburocratizar processos, como que está sendo enfrentar a questão do aumento da carteira dos imóveis administrados. O que vocês estão fazendo? O que você pensa? É um mercado que está bom, que não está bom? O que você pensa aí da gestão de imóveis? É outro mercado que está em transformação, né? Eu vejo assim que o investir em imóveis para locação é um investimento muito interessante, porque ele resiste a qualquer crise, Porém, a gente está ouvindo falar aí que os jovens, eles não estão valorizando ter as coisas, e sim usufruir das coisas.
né? Dá até um nervosinho. É. Não que é que eu já tô chegando numa idade, mas assim, dá até um nervosinho. Assim, mas eu vejo que o jovem, daqui a pouco, vai reconhecer que é importante ele ter as coisas, sabe? Porque ele vai trabalhar para lutar, para ter alguma coisa dele, o imóvel dele. Gratificante, Não gente? importa se ele vai ter aquele imóvel e ele vai morar em outro lugar, mas aquele imóvel vai ficar alugado. A pessoa não precisa fixar, né? Mas ela ter alguma coisa, ou ter patrimônio, é muito bom, sabe? E isso, esse comportamento dos mais jovens pode estar influenciando no aumento ou na diminuição de imóveis para alocação, né? Sim. A gente espera que os jovens também comecem a pensar em investir em imóvel para alugar, né? Exato. E às vezes eu vejo assim até algumas imobiliárias dizendo, olha, tem proprietários mais idosos que já está passando a gestão para o filho não valoriza, né? Mas, gente, o imóvel alugado, ele traz uma renda. Além de ele trazer uma renda, ele também ele tem a valorização do patrimônio. Então, ele ganha 2 vezes, não é verdade? Exatamente. E então, como é que eu vejo isso? Bom, entraram muitas empresas novas no mercado, que a gente não via há algum tempo atrás. E de forma que está dividindo. Então, entraram as empresas digitais, entraram as startups, tem muitas empresas do mercado financeiro entrando, sabe? De crédito nesse mercado de locação. Então, é um mercado que hoje está sendo dividido, né? E o que está acontecendo com as imobiliárias? As imobiliárias continuam fazendo o seu trabalho aí, no sentido de captar imóveis, que hoje em dia o pessoal fala que está mais difícil captar, né? Tem mais trabalho, usando vários recursos para captar imóvel, mas à medida que você capta, você faz as divulgações, você aluga esses imóveis, né? E a forma também de trabalhar esses imóveis, a gente anuncia mais na parte digital, usa muito marketing digital para poder divulgar os imóveis, né? Antes a gente tinha um trabalho mais de boca a boca, né? De porta a porta, jornal. Hoje não tem mais isso, né, Dani? A gente hoje usa as ferramentas digitais, tem que saber usar para que você atinja o seu público certo. E hoje você pode nichar, né? Você pode chegar na persona exata para poder alugar os seus imóveis e gastar menos e atingir os objetivos. Sim. Então, é importante que a imobiliária saiba disso, que a imobiliária use esses recursos tecnológicos para poder atingir o público certo, para que alugue os imóveis com mais velocidade, que é a expectativa do proprietário. E da parte do inquilino, né? O que ele deseja? O inquilino deseja alugar um imóvel bacana, ele deseja ter um preço adequado ao bolso dele, né? Velocidade, né? Para ontem. E que ele pague todo mês o aluguel dele, as despesas dele, sem susto, né? De ter problemas. O que mais afeta a locação é se tem algum problema de manutenção, né, Dani? A manutenção, assim, do imóvel tem que estar em dia. Então, o proprietário que quer alugar, principalmente no residencial, se a gente falar em comercial, a gente fala, é outro capítulo, né? Sim. Porque o comercial, outra forma de pensar. Você pode alugar até um imóvel que ainda precisa de uma reforma, porque quem vai alugar comercial, às vezes, aluga para poder reformar, dar sua cara naquele imóvel. A gente tem muito no comercial build-to-suit também, que está super em alta. Então, é uma outra realidade, né? Outro mundo, né, Dani? E aí, eu te pergunto, para a gente expandir a carteira de gestão, que vamos dizer assim, a rentabilidade ali fixa das imobiliárias, diante da concorrência que a gente vive, né? Porque a gente tem em cada esquina, eu brinco, tem uma imobiliária que faz administração. Ou você tem um contador que faz administração. Ou você tem um advogado que faz administração. Impressionante. Então, a gente está ali disputando ali extremamente um mercado concorrido. O que fazer para aumentar a nossa carteira e até dando dica para os donos de imobiliária que talvez possa também estar nos assistindo, o que fazer para expandir nesse mercado tão concorrido? Você tem que se diferenciar, né?
Tem. Assim, você está falando... Você sabe que eu tenho uma Fiz filial? uma pergunta difícil. Você sabe que eu tenho uma filial? Aquela, já tô tentando descobrir essa resposta. Você sabe que eu tenho uma filial que tem, na mesma rua, tem 22 imobiliárias. Aí. Sabe? No Aí. Tatuapé. Aí. 22 imobiliárias. O que a gente... assim, existe as imobiliárias ou as pessoas que fazem administração, locação e administração de imóvel de uma maneira mais amadora, vamos assim dizer. Tá. E tem aquele que faz administração imobiliária, gestão imobiliária de forma mais profissionalizada. Então, o que eu vejo é que, assim, o próprio cliente, ele vai estar enxergando, assim, quais são as empresas mais profissionalizadas. E o que eu vejo é que as imobiliárias, as empresas mais profissionalizadas, para poder atrair mais os clientes, elas vão ter que agregar mais valor ao seu trabalho. Pronto, te dei a dica! Já falou a palavra-chave, gente. Tem que agregar valor, né? E como que se agrega valor, né? É trazendo diferenciais. Se você trouxer diferenciais que destaque você do restante, a sua empresa vai progredir muito, vai atrair muitos clientes. Agora, da parte do interessado, quem vai alugar o imóvel, o que faz com que o interessado busque você, sabe o que é? O imóvel. É verdade, é o produto. Se você não tiver esse produto, você não vai ter o cliente. Você pode ter um atendimento maravilhoso, você pode fazer tudo de bom, atender super bem, mas se você não tiver esse imóvel, se você não tiver o produto, você não vai atrair o cliente. Então, uma boa captação, e você tem várias formas de captação para você ter os produtos mais interessantes para o seu cliente. E uma captação estratégica, né? Quando a gente fala captação, eu até brinco e eu falo, não é captar por captar. Captar porque eu tenho que cumprir uma meta de captação. Captar porque eu tenho uma premiação se eu alcançar X imóveis. Então, a gente fala de captação como estratégia. Captação em nicho, né? Porque eu até falo assim, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, eu falo, tá, mas qual é a tua região? São Paulo. Oi? Como assim São Paulo? Você atende tudo? Não, onde tiver eu vou. Não é especialista, não tem nicho, não conhece com propriedade o perfil de cliente ideal, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão de perfil cliente ideal, a gente fala muito do persona. Então, o que eu quero, aonde eu quero chegar, a gente falou no outro conteúdo sobre propósitos e metas, né? Então, eu estipulei para mim um objetivo, aonde eu quero chegar e um público que eu quero atender. Isso é nicho. Então, eu preciso ser referência naquele produto, naquele tipo de cliente. Então, captar por captar não vai me levar a lugar nenhum. Agora, captação estratégica é difícil, porque antes de você ter essa captação estratégica, você vai fazer um estudo disso. Aí você vai ter que entender quais os seus propósitos, as suas metas, com quem que você quer falar, né? Então, isso é interessante. Então, hoje, a Vertimóveis está atendendo um público X, a Lelo, um público X. E nós nos tornamos referências dentro daquele público que a gente atua, dentro daqueles bairros que a gente atua. Então, o corretor ele não vai conseguir atender bem, performar bem, atendendo São Paulo inteiro, gente. Né? Então, isso é absurdo. Então, eu sempre falo, gente, vocês precisam ter nicho, vocês precisam captar estrategicamente. E como você falou, com a ajuda de ferramentas digitais que a gente tem inúmeras, né, no nosso mercado, com abordagem. Então, essa questão da captação, legal também a questão da abordagem. E aí, entrando nesse olhar de abordagem, eu queria que você desse a sua opinião para mim sobre um ponto que é muito polêmico hoje, que é a questão da abordagem via WhatsApp. Até que ponto você acha saudável a abordagem via WhatsApp e até qual momento ela já passa a ser agressiva? Porque a gente também tem essa questão, né? Essa polêmica do vamos falar pelo WhatsApp, mas espera aí que eu já tô sendo já um pouco agressivo com o cliente.
porque eu quero a resposta imediata, porque eu quero que ele fale comigo, etc e tal. Então, quando a gente fala de respeitar o cliente, respeitar justamente o meio de comunicação que ele quer falar com você. Mas até que ponto a gente torna-se agressivo ou não nessa questão do WhatsApp? Já falando de abordagem. Nossa. Já joguei a bomba aí. Eu tô batata vendo. quente, já vou passando. Tudo que Eu tô acontece comigo já tô jogando pra Ai, você. Dani, eu adoro o WhatsApp. Adoro. Eu também. Sou suspeita Sabe, pra falar. eu acho que eu trabalho, eu fecho negócio, eu atendo, eu me relaciono, eu estudo, eu faço tudo com o WhatsApp, sabe? E eu marco reuniões. Agora, sim, o WhatsApp, você manda uma mensagem de imediato que chega para a pessoa pode não ler naquele dia, você não pode ficar assim, você não leu, manda de novo, sabe? Porque você fica meio escravo do WhatsApp, né? Então, tem que respeitar o outro que está recebendo a mensagem. Então, se você fizer isso, ir no movimento do outro, à medida que ele vai abrindo, você vai falando um pouco mais, você vai se expondo um pouco mais. Hoje em dia, sabe o que eu estou percebendo? Que é deselegante você ligar para alguém se você perguntar se ela pode atender, não é verdade? Total. Coisa! Eu fico nervosa com você isso. Fica, né? Fico. Eu assim, e não, isso não era assim. Não né? era você assim. Você ligava para a pessoa e pronto. Hoje você manda um WhatsApp, você fala, posso te ligar? Não é que assim. coisa, né? Mas então eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de vendas, é uma ferramenta de atendimento que deve ser trabalhada e sempre respeitando o outro. Porque o outro diz, não posso atender agora, então respeite. Ele diz, me liga às 17 horas. Você liga às 17 horas, sabe? Vou falar com você o mês que vem. Fala o mês que vem, fala paciência. Ela tá bom, tudo bem. Não é Põe na agenda. Põe na agenda. Né? Porque ali vai te dando os limites, né? Sim. Então, não dá. Porque, assim, a ferramenta do WhatsApp, ela é ótima, mas uma pessoa pode te bloquear, né? Exato. Ficou chato demais. Chato, Tô lá bloqueando já. Tchau. Não quero mais falar. Então use, mas de forma ética, né? Com parcimônia, de forma que seja um movimento gostoso, sabe? De troca, uma troca gostosa. E não que invasiva, não né? invasiva. E já aproveitando os nossos últimos minutos, gente, porque passa muito rápido. Já estamos chegando no finalmente. Eu queria que você me passasse assim, de forma resumida, quais são as suas expectativas, qual é o teu olhar para o mercado de 2023, com tudo isso que a gente viveu, eleição, Selic alta, nananana. Quais são as suas expectativas? Aí, gente, vocês anotam, porque vai ser o olhar de Roseli Hernandes. Anotem, para 2023. Olha, eu vou te falar uma coisa. Para isso eu trouxe um livro que chama O Obstáculo é o Caminho. Olha só, já foram 3 livros. Depois você repete o nome dos 3, tá? Não, eu ainda não falei um deles. Não, então já vou falar. O Obstáculo é o Caminho. Então, o que ele fala, esse livro? É muito legal, gente. Leiam, porque ele vai falar que a gente tem que ser resiliente. O melhor momento que a gente tem que viver é o agora, é o presente. Eita! Tenha ações positivas, sabe? Recomece todos os dias. Deu errado, começa de novo, sabe? Então, esse livro diz que o obstáculo leva a gente ao sucesso. A gente aprende demais, aprenda com os seus erros, sabe? É verdade. E conheça a sua força. Todo mundo tem força, mas não desanime, sabe? Acorde de manhã para vencer, né? E esse momento político, esse momento econômico desse país vai exigir da gente esse exercício todos os dias, né? E aí, eu já vou falar do outro livro. Agora tá? sim. Que o outro livro é Cresça 1% ao dia. Nesse livro, Cresça 1% ao dia, Dani, ele é fantástico, porque ele fala, ele traz 100 personagens, 100. No 1%, 2%, 3%. E o primeiro deles fala da Madre Teresa de Calcutá, que fala que ela foi a mulher mais importante do mundo e ela não tinha recursos nenhum.
isso traz para os dias de hoje? Pensa na gente, É verdade. sabe? Aí a gente fala do Elon Musk, que fala que o fracasso é o caminho do sucesso, Exato. tá? Aí você fala de Gabriel Medina, que fala todas as ondas são boas. E a gente vai enfrentar uma nova onda. A gente tem que fazer com que essa nova onda seja boa. Né? E a gente fala de Walt Disney, que fala seja sonhador. Não deixe os seus medos te prejudicarem, criarem obstáculo no teu caminho. Enfim, vocês têm que ler, porque a cada página é uma lição de vida. Não, já vou começar já. Viu? Já vou começar hoje. Agora, qual o cenário que nós temos aí, econômico, né, político, né? A gente está numa mudança, né, de governo. A gente tem um governo de direita passando por um governo de esquerda, que já anunciou que vai estourar teto de gasto, que... não vou esboçar minha opinião. Não, nem eu. Eu vou só contar os fatos. Já tô aqui assim, deixa pra lá. Só vai contar os fatos, né? É um governo, esse novo governo é um governo que assim, é tudo pelo social. E assim, eu gostaria muito que esse novo governo apoiasse o empresariado. Sim, importante. Para que todos tivessem condições de contratar mais, exato, de trazer mais empregos. Porque o que a gente precisa não é de Bolsa Família, a gente precisa de dar uma vida digna para as pessoas. As pessoas querem trabalho, as pessoas querem estudar, elas querem aprender, elas querem... Oportunidades, né? Exatamente. Então, assim, eu gostaria muito que isso acontecesse, né? Para que as pessoas pudessem morar bem, viver bem, estudar, dar uma vida digna para os seus filhos, para que a violência não ficasse tão presente. Acho que a gente está vivendo um momento complexo de segurança, sabe? Sim. E então o que eu peço, eu confio muito em Deus, é que a gente tenha aí um cenário melhor, apesar de tudo, tá? Sim, mas sim. assim, por enquanto a gente está um pouco preocupado com tudo que está acontecendo. Torcer, né? E pensar que a gente vai ter um olhar, né, diferenciado para o nosso mercado. Vamos ver se a gente consegue redução dos juros, né, facilitar o financiamento imobiliário, que tudo isso vai ajudar a gente como empreendedores, como você falou, né, gerar empregos, enfim. E eu já queria te agradecer assim extremamente por ter atendido o meu chamado, por estar aqui presente, a gente tá batendo esse papo, assim, de coração, você saiba que você tem uma fã, né, que sou eu, e mais uma vez, obrigada pela tua presença, pessoal, assim, ela é fantástica, acompanho o trabalho dela no Secov também tô lá no Secov, tem muita coisa boa ainda pra gente tratar, ainda de conteúdo, de muita coisa bacana, e de novo, os meus agradecimentos para você. Ai, Dani, você é tão especial, viu? Eu quero deixar uma mensagem para o pessoal que, assim, o mercado imobiliário, ele resiste a tudo. Então, o ano que vem nós vamos ter que fazer com que 2023 seja um ano incrível para o mercado imobiliário. Então, nós vamos fazer isso. Viu? Todos nós no mercado imobiliário, viu? Não é verdade? Vamos. Então, e vai ser muito bom para quem quer comprar, para quem quer alugar, porque nós vamos dar condições para que isso aconteça. Tá? Com certeza. E eu quero agradecer demais a você pelo convite e me colocar à disposição. Sou uma admiradora muito grande sua e eu desejo muito sucesso para você. Para nós. 2023 vai ser um ano incrível para a gente. Para nós. Gente, e mais uma vez, obrigada pela audiência, muito obrigada. E é isso aí. Vamos para cima. Obrigada. Um beijo. Beijo. Beijo a todos.